O que mais nos encanta e nos atrai nas virtudes é que elas se configuram como hábitos que são capazes de levar alguém à excelência, que consegue levar alguém ao que há de melhor na condição humana. Só este motivo seria suficiente para perseguir as virtudes como um sedento persegue a fonte para matar a sua sede. E isso nos obriga, por assim dizer, a nos determos diante da virtude do silêncio. A palavra silêncio tem sua raiz no latim silentium, que deriva da palavra cicere, que significa evitar ruído. Silêncio tem o sentido de um ato de estar quieto. Essa palavra silêncio, que aparece na nossa língua só no século XII, especificamente em 1190, ela remete a uma postura de discrição, de repouso, de taciturnidade. Existia lá no antigo Império Romano o silenciário. Silenciário era o oficial que tinha o papel de manter silêncio entre os escravos. Precisamos hoje, mais do que nunca, desta profissão, silenciário. Abrir vagas, editais, para que possamos colocar no meio de nós esses profissionais tão importantes. Muitos motivos temos para nos deter diante do silêncio. Não somente porque ele tem uma capacidade muito grande de exprimir o inexprimível. Poderíamos dizer que depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível seria a música. E o silêncio tem uma fecundidade enorme. O silêncio, para usarmos uma metáfora, é como um mármore não talhado, de onde pode sair qualquer escultura, qualquer obra de arte. E uma dessas obras, segundo o filósofo Arthur Schopenhauer, é que a árvore do silêncio, dela pende o seu melhor fruto, que é a paz. Então o silêncio ele vai marcar a história no Ocidente, em todas as suas esferas. Quando você vê que na música, até o silêncio tem ritmo, tem o seu lugar. A mística judaica vai dizer que para que uma pessoa tenha sabedoria, são necessários 5 passos. O primeiro passo é o silêncio. O segundo é ouvir. O terceiro é relembrar. O quarto é praticar. E o quinto, ensinar aos outros. Eu sou o professor Camilo de Leles e não quero aqui falar do sentido terapêutico do silêncio. Não quero falar do sentido do silêncio na música, que é uma intervenção entre uma nota e outra e é parte integrante da melodia.
Pergunte isso a Beethoven. Ou aquela antiga história de um maestro notável chamado Herbert von Karajan. Ele que em um vídeo de ensaio da Orquestra de Berlim, que ele conduzia, ele interrompe aquele ensaio e manda que mais de 80 músicos silenciem seus instrumentos. E sai e vai na terceira fila dizer a um violonista que naquele intervalo não havia nota a ser tocada. Querendo dizer que o silêncio entre as notas é algo sagrado em uma sinfonia. Não quero aqui também ficar falando do efeito do silêncio no cérebro, na memória, ou nos 14 complexos sistemas que constituem o corpo humano. E nem mesmo falar da importância do silêncio para os 24 sentidos que o ser humano possui, incluindo neles a maravilhosa intuição. Não. Tudo isso você pode encontrar em uma boa pesquisa. Na verdade, eu quero aqui fazer uma hermenêutica do silêncio, essa grande fala do silêncio. Eu sou um filósofo, então eu parei, silenciei e comecei a desdobrar o silêncio. E comecei, como filósofo, fazer um processo de maiêutica, ou seja, fazer um parto do silêncio para ver o que dali saía. E confesso que eu fiquei encantado com esses desdobramentos. Fiquei surpreendido. Fiquei até em silêncio. No início era o silêncio. E já queria começar dizendo: não subestimem o silêncio. Porque o barulho esvazia, o silêncio preenche. É assim que uma carroça vazia faz mais barulho do que uma carroça cheia. Uma pessoa vazia, sem autoestima, ou seja, nem ela está com ela mesma, uma pessoa imatura não vai suportar o silêncio. Quem não tem conteúdo vai ser devorado pelo silêncio. Porque o silêncio é um manto invisível que só faz bem quando encontra algo para cobrir, algo para envolver. Veja a metáfora que estamos usando para o silêncio. O silêncio é um manto invisível que pretende algo para cobrir, para proteger. E quando o silêncio não encontra conteúdo, então ele vira um vendaval interior e ele passa a incomodar. E por incrível que pareça, começa a fazer barulho dentro da pessoa. Sabe aquele apito para cães que só o cachorro escuta? É algo parecido. Esse silêncio barulhento só escuta quem tem uma casa vazia. Então, como a pessoa tem um vazio em sua casa, ela vai para as praças,
para os shoppings e para a multidão para abafar o seu barulho interior. Por barulho aqui interior, entenda como um silêncio que procura um lugar para pousar, ou um manto invisível sem um corpo para cobrir. Vivemos em um mundo do barulho. É uma das marcas da pós-modernidade. E o pior é que nos acostumamos com o barulho. E com o tempo acontece aquilo que acontece com uma surdez física. A pessoa vai perdendo a capacidade de ouvir o silêncio. Porque, veja bem, silêncio não é somente ficar calado e não fazer barulho. É muito mais do que isso. Posso estar calado e fazendo um barulhão em minha mente. Ou seja, estou preocupado, estou com desfiles de ideias na minha cabeça, estou com apresentações de imagens e uma luta de ringue com as minhas emoções. Mas quem olha de fora, parece que a pessoa está em profundo silêncio. Mas, na verdade, no seu interior está acontecendo uma barulhenta guerra. Então, a nossa sociedade do barulho nos vicia e tira a nossa sensibilidade. Assim, nós ligamos vários aparelhos o dia todo, colocamos fones de ouvido e convivemos em grupos barulhentos e em famílias barulhentas. Somos estrupados muitas vezes durante um dia e nem percebemos. E nem damos queixa disso. O estrupo é muito comum hoje em dia. Veja bem, não estou falando de forma errada a palavra estupro. Estupro é outra coisa. É uma violência sexual. É quando alguém é forçado a algo na área da sexualidade. Eu não estou falando disso, de estupro. Eu estou falando de estrupo. Embora essas duas palavras sejam parônimas, ou seja, têm grafia e pronúncia semelhante, mas são muito diferentes no sentido. Hoje em dia, há muito mais estrupo do que estupro. Estrupo é quando somos violentados por lugares tumultuados e barulhentos. Estrupo é sinônimo de ruído, de tropel, causado por muitas pessoas. Neste sentido, existem hoje poucas pessoas virgens, auricularmente falando. Porque a maioria das pessoas foram, muitas vezes, invadidas por palavras más que violentaram os seus pavilhões auriculares. Existe uma linha de terapia natural
alternativa chamada auriculoterapia, que trabalha a partir dos ouvidos para resolver vários problemas na vida da pessoa. Mas não só fomos acostumados ao barulho, que ficamos até viciados a ele, como também muitas vezes o buscamos. Talvez você esteja pensando, mas Camilo, por que uma pessoa buscaria um barulho? As pessoas não querem ficar em paz? E eu diria a você, você já respondeu a pergunta. Essa pessoa que busca o barulho, ela já não está em paz. E quando ela não está em paz, o silêncio vai dar agudeza para a sua dispersão interior, para o seu interior barulhento. Na verdade, quando silenciamos, nossa consciência mostra a sua cara e apresenta as suas contas. Se a pessoa está endividada eticamente, emocionalmente, afetivamente e existencialmente, então ela entra em pânico. Imagine todos os seus credores te cobrando ao mesmo tempo. Você está em várias atividades, trabalhando. Quando você termina o trabalho, quando você tem um sossego, todos os seus credores aparecem para te cobrar. É assim que, para não ouvir aquelas vozes, aquele barulho interior, a pessoa busca o barulho para ter um pouco de paz. É impressionante essa dinâmica interior, que no fundo é uma dinâmica de sobrevivência, mas que não resolve a questão. Existe um filme que não aconselho que você veja, pois ele é muito forte, ele não é para todos, mas ele mostra uma cena muito provocativa e que pode nos ajudar aqui. Ele conta a história de uma mulher que não tem vocação para ser mãe, que carrega o filho de meses, que não para de chorar. E ela não sabe como fazer para que aquela criança pare de chorar. E como ela não aguenta mais ficar em casa com aquele choro, ela coloca essa criança em um carrinho de bebê e sai andando pela rua, procurando alguma coisa para abafar os seus barulhos, as suas perturbações. E tem uma cena no filme em que ela passa em uma rua onde há operários trabalhando, furando a rua, levantando as bases da rua, e ela para ao lado de uma britadeira de perfurar o asfalto, com todo aquele barulho, e ela para justamente ao lado da britadeira, e ela fecha os olhos e começa a sentir um alívio enorme. Porque aquele barulho ensurdecedor da britadeira, da furadeira, vai abafar o choro daquela criança, aquela perturbação que a incomodava.
Isso é um filme, mas nós estamos falando de questões reais. Desculpem essa cena forte, mas ela explicita bem o que estamos dizendo. Estamos dizendo que a pessoa busca o barulho fora para abafar o barulho dentro de si, que pode estar insuportável. É o mesmo caso de quem não tem autoestima. O barulho interior de não estar em paz consigo mesmo é insuportável. Essa pessoa busca, então, o barulho porque não suporta a si mesmo. E transforma a sua vida em uma agitação frenética, em um ativismo, muitas vezes até bem intencionado. Tem pessoas que procuram barulhos em igrejas, em espiritualidades barulhentas. Tem pessoas que só silenciam quando dormem ou quando morrem. O grande músico do século passado, John Cage, ele usa uma expressão: até morrermos existirão sons. Tem pessoas que só silenciarão quando morrerem. Essas pessoas têm dificuldades até de dormir, pois quando colocam a cabeça no travesseiro, tudo que estava sem vez, sem lugar e sem direito a se manifestarem, vem à tona, acompanhados da dona consciência. O silêncio é tão profundo que ele é um envelope de Deus. Esse manto tão rico que ele é capaz de envolver o próprio Deus. É assim que no silêncio Deus se manifesta. Os profetas e patriarcas do Antigo Testamento usavam metáforas para dizer desta realidade. Veio uma tempestade com ventos fortes e o profeta não encontrou Deus ali. Depois veio trovões, relâmpagos, muito barulho, Deus também não estava ali. Veio uma brisa muito suave e ali ele encontrou a presença de Deus. Quando silenciamos o som de Deus, o seu sopro, o Espírito Santo, sopra em nós que somos como um caniço, como uma flauta, e tira de nós melodias maravilhosas. Quem tem contornos interiores, quem tem uma identidade, quem tem um eu, permite que o sopro de Deus, ao passar em nossas curvas interiores, produza uma melodia única e incomparável. Chamamos a isso espiritualidade. A música do grande padre Zezinho, esse gênio da música sacra, vai dizer: o silêncio
está falando. O silêncio está rezando. Um tempo atrás eu conduzia um retiro de espiritualidade e eu fiz com que um grupo grande vivesse uma experiência. Eu postei um texto que era somente esta frase: o silêncio está falando. E eles ficaram meditando nessa palavra o dia inteiro. Ao fim do dia, eu mandei um áudio com uma hermenêutica sobre esse pequeno, grande texto. O silêncio está falando. E mandei uma orientação pedindo que ouvissem todo o áudio, falando sobre o silêncio. Na verdade, eu mandei um áudio de 40 minutos, mudo. Na verdade, eu liguei o gravador em um lugar silencioso e gravei 40 minutos de silêncio. Muitas pessoas não ouviram porque ou acharam que havia um defeito no áudio, e as pessoas tentavam, não conseguiam ouvir nada. Outros perceberam, mas não tiveram a paciência de ficar 40 minutos parados, com um fone no ouvido, ou ouvindo simplesmente ali o silêncio. E com um grupo de mais ou menos 700 pessoas, praticamente poucas e muito poucas conseguiram compreender e ouvir o silêncio. Esse foi um exercício provocador. Eu sou um educador e nós temos que provocar o crescimento, mesmo que seja incômodo. E isso que aconteceu é sintomático. Você consegue ouvir o silêncio? O silêncio fala. E às vezes grita. Você tem cacife para 40 minutos de silêncio? Tem certeza? Precisamos nos educar para o silêncio. Precisamos até mesmo marcar hora, marcar horário, fazer reserva na nossa agenda para o silêncio. Então, o silêncio se coloca como uma virtude. E a mais virtudializada de todas. Porque o silêncio, como nunca, precisa ser experimentado, exercitado, praticado, e eu penso que até forçado. Da mesma forma que você força um paciente pós-operatório a fazer repouso, da mesma forma que você força uma criança a escovar os dentes, ou uma pessoa que quer dirigir a fazer um curso em uma autoescola, às vezes teríamos que forçar também a vida para que ela se abra ao silêncio, para que essas pessoas deem ouvido ao silêncio.
seria legítimo também forçar essas pessoas. Mas, em termos de virtude do silêncio, não fica bem forçar os outros. Confesso que forcei uma vez uma turma minha de jornalismo na PUC a ficar 30 minutos em completo silêncio na sala de aula. Sem celular, sem fazer nada, sem ler nada. Me lembro que alguns até se contorciam na cadeira. Esses 30 minutos, para alguns, pareceram mais de uma hora. Se não é tão bonito forçar os outros, embora ser ético isso, mas não seria estético. E muitas vezes a estética é a impressão que fica. Repito, estou tentando dizer isso faz 2 minutos. Se não é muito prudente forçar os outros por causa de uma má interpretação do fato, você pode, e sinta agora que estou quase dizendo, você pode, por exemplo, porque na verdade isso que vou falar é o princípio da virtude, então você pode e tem poder para isso, e vou dizer agora, você pode forçar a si mesmo. Isso pega bem, até esteticamente, e faz um bem enorme. O que estou dizendo aqui? Force-se ao silêncio. Obrigue-se. Ou você não manda em si mesmo? Então fica assim. Você se obriga ao silêncio até que não seja mais obrigação. Aí virou hábito. E chega ao ponto de se tornar um deleite. Agora passou para dentro de você. Ou seja, você se tornou virtuoso no silêncio. Você vai brilhar como nunca. E a partir de dentro. Se obrigue ao silêncio. Opa, desculpe, quis dizer, se eduque ao silêncio. Ficou mais bonito. Agora contaremos até 12 e ficaremos todos quietos. Por uma vez sobre a terra não falemos em nenhum idioma, por um segundo nos detenhamos, não movamos tanto os braços. Seria um minuto fragante, sem pressa, sem automóveis, todos estaríamos juntos em uma quietude instantânea. Assim começa um dos mais belos poemas de Pablo Neruda. E ele vai terminar o poema dizendo: agora contarei até 12, e você se cala, e eu me vou. Lindo poema. Se chama Peço Silêncio. Eu sou o professor Camilo de Leles. E agora eu também me calo. E eu me vou.